Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Quinta-feira nublada, 17 graus aqui em São Paulo. Primeiro pregão de junho, 10 horas e 11 minutos. Mercado à vista abrindo aqui no Brasil. Eu desejo um excelente pregão, um ótimo mês a todos. Estaremos juntos nessa jornada. Se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, eu agradeço. E principalmente atuar na área de comentários. Me coloque para trabalhar, porque é um prazer poder compartilhar o meu conhecimento com você que me ouve. Top Traders, a casa do investidor. Racional do YouTube, eu falaria nesse momento em compra buy. Tomaríamos aqui, se estivéssemos numa transmissão, numa aula, uma imersão, um treinamento, atuaríamos na ponta compradora, 109.300. Eu acredito que durante a gravação busque algo perto ali de 109.550, mas ao longo do dia deve testar a máxima da sessão 109.955 e romper, na minha visão. O mini índice, observando aqui o gráfico diário, nós temos um triplo suporte, topo anterior, fundo recente 109,160 e a média de 21, está respeitando. Né? Claro que se romper a máxima de ontem, melhor ainda. 109,665. Então, está resistindo aqui numa região que pode detonar um topo duplo. O ponto-chave é 109,160. Quando a gente traz aqui o gráfico de uma hora, tem todo o jeito aqui de uma figura simétrica, aquele padrão do foguete, né? O ombro, cabeça, ombro invertido, que tem um alvo, já que é o 111.980. Não para hoje. Então, existe aqui uma simetria favorável à compra. A gente consegue conectar os três últimos fundos. Portanto, uma configuração que, na minha visão e entendimento, favorece a ponta compradora. Uma vez feita a introdução, vou prestigiar nossos amigos aqui no YouTube. Quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, tá aqui a descrição, a segunda. E nos 126 mil pontos base de e-mails, que convida também para o Telegram posteriormente, está aqui na primeira linha aqui da descrição do vídeo. Querido amigo Mário, grande mestre, boa tarde. Tenho estado mais no celular e de lá não sei fazer comentários. Estamos sempre juntos. Uma honra, bom vê-lo aqui. Fico muito feliz. Um forte abraço a você e família. Hoje, quarta-feira, tem Coringão em campo. Boa sorte, está na hora de Cash 3. Ontem eu até comentei que ia ser 2-2 e o Cássio novamente iria se consagrar nos pênaltis. Posso praticamente ser chamado de profeta. Um grande jogo. O Atlético Mineiro é um clube gigante, tem uma torcida maravilhosa. Eu dei muitos treinamentos em BH. O elenco do Atlético é fantástico. Porém, entretanto, todavia, eu acho o Kudê um mala. Fraco. Muito fraco, arrogante. Vamos ver a cash aqui no broadcast. Então o Kudê é fraco, é arrogante, é um treinador superestimado. E o Atlético merece um treinador melhor, é a minha opinião. Então ele menosprezou o Corinthians na arena. Tem alguma coisa estranha aqui com o cash, pessoal. Depois eu vejo. Provavelmente algum desdobramento e os programas ainda não... ou um agrupamento, alguma coisa assim. Depois eu pesquiso aí e passo. A gente está de olho. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa em cash 3. Então o Kudê subestimou o Corinthians jogou melhor, foi muito bem e mereceu. Poderia ter definido no tempo normal, né? Várias bolas na trave, enfim. Provavelmente é algum. Porque, por exemplo, eu tô vendo numa outra plataforma, o valor realmente é 8,93. Só que tá subindo 0,67. Então, os programas ainda não entenderam isso.
né? Nisso Cartesia era imbatível, né? Então provavelmente um agrupamento, né? Para cada ação 10-1, né? É como se valesse 89 centavos, então por enquanto a gente vai estudando, ok? O Corinthians foi muito bem ontem, foi um grande jogo, a gente se reuniu aqui em casa, o pessoal gritou aqui, eu falei, pô, os caras vão me advertir aqui, mas aí deu tudo certo. Nós estávamos numa galera aqui, quando o Edenilson foi pra bola, falei, vai perder, tava cabisbaixo. Lembra que houve uma polêmica aí anterior, e ele não agiu de forma correta com Rafael Ramos, né? Eu sou uma pessoa que preza pela plena liberdade, respeito pelo ser humano, independente da sua etnia, sexo, forma de ver o mundo, né? Cor da pele. Eu tenho um pensamento de liberdade, respeito absoluto, mas o Edenilson agiu de forma precipitada naquele episódio com o Rafael, tanto que não só prejudicou a carreira do Rafael Ramos. Né? A gente sabe como funciona, foi uma injustiça. Se ele tivesse feito, acho que teria que ser punido, mas não fez. Então você vê que a pessoa carrega, né, aquele sentimento, ele foi pra bola cabisbaixo, e a carreira do Edenilson foi muito prejudicada também depois do episódio. Né? Perdeu a titularidade, e aí foi pro Atlético, não consegue jogar, enfim, as pessoas têm que serem sempre justas e corretas nas suas atitudes. Não foi o caso dele. O nosso querido amigo Caio Max Félix Mendonça fala de FMC3. Se eu acredito que vai explodir, vamos ver. Eu sinceramente não me lembro qual que é esse ativo. Por esse código eu não estou conseguindo achar. IFMC3. Eu sempre tento trocar. Deixa eu colocar IFCM3. Será que é Infracommerce? Eu acho que sim. Se não for, você me pede de novo que eu faço aqui com o maior prazer. Infracommerce, eu até comentei sobre a ação outro dia no Instagram, que era uma situação interessante, né, quando ela saiu aqui do cruzamento de médias, e ela subiu praticamente 100% desde então. É uma boa desde que você entre com lote padrão. Por exemplo, você costuma operar 30 mil cada ativo, compra 30 mil. 40 mil cada ativo, você compra 40 mil. Eu divido, sei lá, minha carteira 10 mil cada ação, compro 10 mil. O que não pode, na minha opinião, né? Poder pode, mas não deve, é o camarada fazer um termo, operar alavancado, ficar girando no day trade. Mas para uma exposição padrão, eu acho uma boa sim. Ok? Explodir, eu acho que o movimento ele pode ser um movimento de alta, um movimento um pouco mais lento, porém constante. Explodir, eu não acredito. Mas é aquela história, né, Caio? Quando tem força compradora, aí vai escoando liquidez, mas uma explosão talvez não. Zé Vilela, boa tarde, Wagner, por analisar para a compra Ultrapar, claro. Então, o nosso grande abraço ao José, Caio, meu amigo Mário, que enobrecem dessa forma a nossa gravação e trabalhos desenvolvidos. Então vamos lá, Ultrapar é uma ação complexa, estilo M. Dias Branco. Eu não compraria aquela história. Se hoje eu montasse uma carteira com 30 ativos novos, ela não estaria dentre esses ativos. Agora, se você me dissesse, independente disso, ou você compra ou você vende, eu compraria. Eu compraria, porque no semanal está apontando para cima e no diário, naturalmente, também vai estar. Né? Testando média de 21, eu colocaria stop abaixo da mínima do dia 26 de maio, uns 10 centavos abaixo. Ok? Mercado com as suas loucuras, né? No momento de abertura aqui, veio um PIB forte e tal, e não está sendo suficiente para impulsionar nosso mercado. Então, outra parte seria isso. O que eu vou fazer agora? Ativos fixos, eu já repasso ali pelos principais indicadores de hoje. Itaúsa, ela tem o topo anterior que eu marquei ontem. Essa região de suporte, a média de 21. Está levemente abaixo. Ok, está levemente abaixo, mas é uma região que provavelmente será
respeitada. É uma situação de compra? É uma situação de compra para quem tem interesse no ativo. É uma ação que eu também não operaria no momento. Eu preferiria, por exemplo, Itube, que tem a mesma característica, topo anterior, fundo recente, média de 21. Mas, quais são as nossas preferências? BPAC 11, que sim gera oportunidade na correção, deve assim continuar um ativo de guarda que nós temos no portfólio, e BB DC4, nós também temos essa ação. E o Mini Índice, pessoal, rapidamente vai se recuperar. Daqui a pouco vai estar 109.300, 109.400. Podem acompanhar aqui que vai buscar 109.300, 109.400 ainda durante a gravação. 29.450, por ali, está um pouco volátil, né? Então, Bradesco, a mesma história, né? Topo anterior, fundo recente, média de 21. E como que está a Sambi 11, por exemplo? Já fez parte das carteiras que a gente tem na Top Traders, nós trocamos. É mais uma que tem oportunidade, corrigiu mais forte, porém uma correção proporcional ao movimento de alta muito intenso e que gera oportunidade montando aqui um engolfo. Hoje, se eu fosse fazer um giro rápido numa ação, seria a Sambi, por exemplo, para buscar 5% em 5 dias, por exemplo, eu iria de Sambi, ou em uma semana. Tá? Giro rápido, assim, por exemplo. Aí nós teremos B3 SA3. Ela aponta aqui para 15,75, talvez aí no final de junho. Movimento mais lento, né? Rompimento de 13,79, se ocorrer, nós teremos um pivô. E aí nós temos aqui a Petro 4. Um desenho parecido, só que mira R$30. Então tem que ter um desenho altista, porém pela baixa volatilidade histórica o movimento será mais lento. Aí temos Vale, que tem cara, focinho, rabo, tudo de fundo, né, pelo semanal. Está numa região que sugere essa formação. Eu estava conversando com um aluno ontem que opera forte, né, as bolsas na Europa, opera Hong Kong. Ele falou: professor, a gente está tomando Vale desde segunda-feira aqui. A gente começou a comprar. Eles montam posições grandes. E ele disse: olha, a gente inclusive acredita por aqui, eles estão comprando até opções da Vale também, que dificilmente ela vai fechar a semana em queda. Assim, eu falei: caramba, você acha que recupera? Por exemplo, no momento está caindo 2,80, né? Eles acham que o ativo até fecha a semana no 0 a 0 aí e tal. Enfim, está subindo 1%. Só tem candle vermelho, né? Impressionante. E realmente deve formar fundo por aqui. Eu concordo. Fechar a semana positiva é possível. Ali no 0 a 0, leve queda, leve alta. Ok? Então, ativos fixos estudados. Vamos falar das bolsas. Vamos falar dos índices aqui no Brasil. Vamos falar de Ásia e dos índices aqui no Brasil. A bolsa de Xangai, padrão da alavanca, provável pivô no 3.230. Então, falando um pouco aqui dos indicadores, às vezes o aluno fica bravo, esse caso de cash, né, no broadcast e no TradingView, pessoal, aquela minha velha... Eu acho que tudo na vida, né, eu tenho uma relação, por exemplo, com meus filhos de muita sinceridade, de verdade, tinha com meu pai, com a minha mãe, com as pessoas do meu convívio, de ser sincero até demais em alguns momentos, né. Mas é sempre melhor falar a verdade. Não tem software perfeito aqui no Brasil disponível, né? Você vai precisar ter 2 ou 3, né? Então vai ter falhas, vai ter que comparar. É isso, né? Então tem que ter pelo menos 2, 3. Alguns são muito baratos, outros gratuitos, dependendo de onde você opera, enfim. Então, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de comentar. Por exemplo, a zona do euro, o PMI industrial recuou 44,8, mas supera a prévia. Isso é importante, né? O PMI alemão também caiu a 43,2, mas fica acima da prévia. Mesma coisa no Reino Unido, a 47,1 em maio, mas acima da prévia. Então, um ponto importante de hoje, taxa de desemprego na zona do euro cai a 6,5, fantástico. E o núcleo do CPI, por exemplo, que é o índice de preço ao consumidor,
foi a 5,3, só que a previsão era 5,5, quer dizer, a inflação vai arrefecendo pouco a pouco na Europa. Um outro ponto importante, o PMI chinês. Então nós tivemos, vejam aqui, investidores também avaliaram dados conflitantes da manufatura chinesa. A pesquisa S&P Global Caixin mostrou que o PMI industrial da China subiu para 50,9, quer dizer, acima de 50 é expansão. Né? Divulgado um dia antes, o PMI oficial da indústria apontou para a queda de 4,8. Né? Eu confio mais na S&P Global Caixin. Então tem expansão na China. Eles devem cortar juros e compulsório dentro em breve. E um outro indicador importante que nós tivemos foi o PIB. Aqui no Brasil, 1,9 no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior. A mediana era 1,2, quer dizer, aquela nossa teoria que a gente vai acertar o PIB sozinho entre 2,1 e 2,4, a gente vai acertar. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que a gente vai acertar, porque a gente acertou 2021, acertou 2022, só que falando sobre a projeção, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses antes, né, de sair o dado oficial. Né, depois que acontece é mole. Né, você vai revisando, ok? Legal, então falamos da bolsa de Xangai, e a bolsa japonesa continua em alta, uma força realmente impressionante. E os índices aqui no Brasil, Small 11, já praticamente neutraliza o candle do dia 30. Início de mês, quer dizer, mais uma razão para muitos players tomarem posições, e eu estou muito confiante para esse mês de junho, que será um mês verde. Né? Por exemplo, para o Ibov, como é que foi o Ibov no mês? O Ibov no mês de maio, 3,74 de alta, o anterior 2,50. Então, falando sobre o Small 11, é isso, e FNC, ele reage sem mesmo tocar na média. Isso é um sinal de força, de convicção. Índice de setor imobiliário muito forte, amparou-se na média de 5, padrão do varal. O IMAT deve ser protagonista da alta até os 115 mil pontos esperada por Ibov no curto prazo. Ah, professor, você falou que era no mês de maio. Porra, mas semana de feriado, parece que tem um feriado na segunda, parece que é feriado todos os dias, né? Então o mercado acaba tendo seu movimento comprometido. Não bateu agora no mês de maio, mas semana que vem busca, pessoal. Né? Essa que é a grande realidade. Então o IMAT deve ser protagonista. Nós temos o índice de energia, tem a média, ó, topo anterior, está um pouquinho acima, tem esse fundo e a própria média de 21, então nem chegou a testar o fundo anterior, né? Um sinal de força, porque vejam a magnitude dessa alta, né? Poderia corrigir até um pouco mais de forma proporcional, e nós temos o índice de consumo. O índice de consumo mantendo-se firme, mostrando que o cenário interno está robusto e que o desafio realmente ele vem do exterior neste momento. Estou falando neste momento. Ok? Legal. Então vamos lá. Petróleo negociado em Londres, sinalizando que vai montar fundo sobre essa LTA, terceiro toque. Petróleo negociado na NYMEX em Nova York, fora da banda, dentro da banda, deve ter algum nível de repique. Uma das boas novas de hoje, né? Ontem aprovado na Câmara a questão do teto da dívida, agora vai ao Senado. A simetria em A provavelmente será materializada, nós cantamos a bola desde lá de cima. Está perdendo o topo anterior, média de 21. E as bolsas americanas estão abrindo agora, abriram há 1 minuto. Então, índice Nasdaq, correção absolutamente normal, nem tocou a média de 5. S&P respeitando a média de 5 períodos aqui. O Dow Jones, hoje é a bolsa mais fraca, mas está preservando o fundo anterior e respeitando a LTA que guia o preço desde outubro.
E aí nós temos o VIX em baixa, deve cumprir simetria em A com alvo a 15,85, é um bom sinal. E o BZQ, ele ainda está com os dados aqui de ontem, né? Ele tem, acho que algum delay aqui, mas naturalmente vai abrir em queda. Ele não está negociando em tempo real, tem algum delay aqui no BZQ. O EWZ ETF brasileiro negociado em Nova York, um movimento absolutamente técnico, 1, 2, 3 toques, está rompendo a máxima de ontem, 28,93, acionando esse doji, é um doji pernalta. E nós temos na tela a Bolsa do Reino Unido, lutando para formar fundo sobre uma LTA, parece que a LTA puxa o preço, né? Então deve realmente formar fundo por aí. Bolsa de Paris, também uma LTA importante, região propícia aqui para a formação de um fundo. E o Eurostock 50, também lutando nessa região de suporte. Vamos tentar, se é possível aqui, traçar uma LTA, alguma coisa para referência. Nesse caso, eu começo do ponto mais recente, faz mais sentido, facilita, né? Então a gente vê 1, 2, 3 toques. Uma região de possível formação de fundo em flexão. Aí chegamos no índice DAX alemão, preservando também o fundo anterior. Vamos observar se é possível traçar uma LTA, quase tocando. Então é um padrão comum às bolsas europeias, linhas de tendência. Ok? E aí chegamos no MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Dormindo como um bebê, mas tem uma linha de retorno, né, tocada 3 vezes. Seria isso aqui. Um toque. Dois toques. Três toques. Seria mais ou menos isso aqui. Então, provavelmente vai montar fundo. DXY, dólar contra uma cesta de moeda, especialmente iene e euro, indica que a formação de um topo arredondado e teste na média de 21 nos próximos dias. Ibovespa em dólares. Um ponto de clímax, porque tem uma LTA tocada 1, 2, 3 vezes e um pullback na LTB. Então, a partir daqui deve subir, está formando também o Arami. Aí nós temos BOVA 11. Tem topo anterior aqui, só para explicar, quando eu falo que tem o triplo suporte, seria isso. O primeiro é esse topo anterior. Vou marcá-lo aqui. Então, topo anterior. Fundo recente, que é o eixo do M mesmo, e a média de 21. Então, esse é o triplo suporte que eu tenho comentado. É uma região forte, pessoal. São 3 regiões de barreira. E observem o movimento anterior, é muito amplo. É a teoria das árvores e da floresta. Então você tem que observar o movimento como um todo. Ibovespa é a mesma história, ó, topo anterior, eixo do W, média de 21, está respeitando. O mini índice fazendo o movimento que a gente cantou a bola, há alguns minutos atrás, que buscaria rapidinho 109.300, 109.400. Por quê? Porque estava volátil, é previsível o movimento. Então é isso, né? Durante a gravação eu comentei que buscaria a região de 109.450, por ali, perto de 109.500, buscou.
Ó, os últimos 3 candles, 109,475, 109,460, 109,470. Qual que é a tendência? Romper e projetar a 109,955 ao longo do pregão. Sobre o mini dólar, vai desenvolvendo o topo, simetria em A, perdeu a LTA. Então ainda hoje deve pressionar a mínima 5048,500 e perdê-la. Provavelmente 5036,500 é um alvo razoável para hoje. Aí temos aqui na tela o D1F25 anêmico, tendência de baixa, sem alterações. O milho negociado na Cbolt. O desenho ele é amplamente altista, se romper 606 acionará um pivô. E aqui no Brasil, o milho tem o padrão da alavanca e em breve deve testar 62,28. Pessoal, eu vou fazer aqui as duas carteiras americanas. Aí eu vou fazendo aí as demais, entre hoje, amanhã, sábado e domingo, eu faço ou no YouTube ou no Telegram. Prometo fazer todas elas até domingo, pelo menos. Ok? Então vamos lá, vou fazer as internacionais. A primeira é Disney. Disney é um ativo que a gente não tem grande expectativa, sendo bem sincero, mas entre a compra e a venda, falaria em compra, se nós estamos posicionados na ponta compradora. Não. Mas não é uma ação que desperta grande otimismo. Ford, sim. Por exemplo, entre as duas eu preferiria a Ford. O teste de uma LTB, média de 5. Eixo de W está bem melhor. McDonald's é uma boa ação para quem procura ativos em tendência, um movimento corretivo. Né? Movimento corretivo dentro de uma tendência de alta forte. E Monster é a mesma situação de McDonald's. Entre as duas eu preferiria a Monster no momento, porque as médias já estão apontando para cima. Ativo em tendência você compra na correção. Morgan Stanley, excelente oportunidade. Tem uma LTA que guia os preços no médio prazo, desde julho de 2022. Ombro, cabeça, ombro invertido. E temos também uma linha de retorno. Netflix, para o alto e avante. Netflix a gente acredita num caso de turnaround, porque é um mega pivô acionado a 379,43. Você pode buscar $500 aí no curto prazo. E PagSeguro já é um caso complicado, parecido com Disney. Então, mas entre a compra e a venda, falaria em compra, né? Deve repicar até $11, $12 aqui, pelo menos fechando o gap. O Roblox, nós vamos ficar de olho porque ela está na iminência de romper 42,68 e buscar algo perto de $50. A gente deve zerar e trocar de ativo, ok? Talvez $55 por ali. E aí eu chego na carteira Fly USA. Primeiro ativo aqui do portfólio é Apple, tendência de alta. Ativo para quem gosta de comprar tendência. Está praticamente neutralizando o ombro, cabeça, ombro. Eu falei a história das árvores e da floresta, que não prosperaria esse padrão. AMD é uma oportunidade importante, compra em correção. Ok? Caterpillar é um caso de turnaround. Essa eu acredito muito mais, por exemplo, do que em Disney no momento. E a mesma situação em Deere & Company. Cat e Deere & Company são ótimas oportunidades, seja para guerrilha ou oposição, para quem está de fora. GM também tem uma claríssima acumulação para esse ativo explodir posteriormente. Ótima oportunidade, uma das melhores do portfólio, juntamente com JP Morgan, que acumula após um movimento de alta importante. Então deve seguir fortemente aqui para cima. Até no cenário macro, ó, tem um ombro, cabeça a ombro invertido de maiores proporções. Seria mais ou menos isso aqui. Ó, aqui teria um ombro. Aí cabeça, uma proporção macro, tá? Então muito interessante esse desenho. Mercado Livre é uma das máximas do nosso portfólio. Está acumulando para explodir. Com base no estudo semanal, eu vou colocar aqui na tela.
tem realmente resistência a 1,365, bateu, voltou. A gente pensa nesse ativo pelo menos a $1.600. Então, bastante otimismo em relação a esse caso. E MME já é uma ação que a gente não acredita, a gente vai esperar uma oportunidade para trocar. Mas mantemos por enquanto, acho que não vale a pena sair nesse momento. Uma outra que traz um otimismo muito grande é a Tesla. Desbancou o Toyota Corolla, um de seus modelos é o carro atualmente mais vendido no mundo. Rompeu um canal, $260 é uma questão de tempo, no meu entendimento. A X, diretamente ligada ao minério, uma região de suporte, seria um caso mais ou menos da Vale norte-americano. A gente acredita ainda numa alta muito forte, mesmo porque se ela conseguir romper 22,44, projeta 27 dentro de poucas semanas. E XP, caso de recuperação, turnaround, está num topo anterior, uma oportunidade de compra, movimento de correção dentro da tendência. A gente pensa talvez em $25 para o curto prazo. Então tá entregue, um forte abraço a todos, nos vemos por aí à tarde, seja uma live que talvez eu faça, stories no Instagram, ou programa Clique, é uma honra tê-los comigo, muito obrigado pela sua atenção. Top Traders, a casa do investidor.